Eu sou Arthur Antônio Branco e hoje falarei sobre a sociedade limitada, um dos tipos de empresas mais comuns para quem quer começar um negócio, né? A sociedade limitada, ou LTDA, é conhecida por sua estrutura mais simples e relações menos complexas entre os sócios, né? Isso é bem diferente da sociedade anônima, que busca capital externo e precisa de regras mais detalhadas, né? Um exemplo prático é a Mars, a dona da M&M's e da Whiskas. Ela é uma sociedade limitada formada por poucos sócios e cresce com seus próprios lucros, sem depender de investidores externos. Na sociedade limitada, a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor que cada um investiu da empresa, né? Isso significa que, se algo der errado, os sócios não precisam usar seu patrimônio pessoal para cobrir as dívidas, exceto em casos de atos ilícitos, né, conforme o artigo 1052 do Código Civil. Também, para criar uma sociedade limitada, os sócios precisam manifestar sua vontade de se associar por meio de um contrato social escrito. Esse contrato deve ser registrado na junta e como exige o artigo 1054 do Código Civil. Uh, Também o contrato deve incluir a identificação dos sócios, a denominação social com o termo limitado ou LTDA, o objetivo da sociedade, a sede, o capital social e as cotas de cada sócio, a administração e a participação dos lucros e perdas. Também, se falta alguma regra específica, aplicam-se da sociedade simples ou conforme contrato social. As da sociedade anônima, conforme o artigo 1053. Como dito, o contrato tem que ser registrado na junta em até 30 dias da sua assinatura. Aí, para ele ter o efeito retroativo, após o registro, a sociedade obtém o NIRI, número de identificação no registro de empresas, e o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A sociedade limitada é uma escolha ótima, né, para quem quer começar um negócio com responsabilidade limitada e uma estrutura bem mais simples. Agora, sobre o capital social e a formação e divisão. O capital social ele pode ser formado por bens materiais e imateriais. Os bens materiais podem ser bem móveis ou imóveis, e ambos devem ser passíveis de avaliação. Quanto aos bens imateriais, como marcas, o processo pode ser um pouco mais complicado. Um exemplo é a Ortopé, que é avaliada em 15 milhões de reais. Essa avaliação foi feita por especialistas que consideraram o potencial da marca. Hoje, muitas pessoas preferem comprar sapatos da Ortopé por causa de sua história e reputação. Outro exemplo é a Varg, que mesmo após diversas dificuldades manteve sua credibilidade a ponto de ser comprada pela Gol, por um valor bem significativo. A avaliação dos bens e materiais ela deve ser feita com cuidado. Às vezes é necessário contratar um perito para determinar o valor de uma marca, pois é um processo subjetivo que envolve várias premissas. A legislação atual mudou a forma de avaliação dos bens. Antes, qualquer bem exigia uma avaliação formal por peritos. Agora, a responsabilidade pela correta avaliação dos bens materiais ou imateriais é dos sócios, que podem estipular esse valor. Para evitar as fraudes, os sócios respondem solidariamente por 5 anos, conforme o artigo 1055, parágrafo 1º. Isso significa que, se os sócios superestimarem o valor dos bens, eles podem ser responsabilizados, né, pessoalmente por esse valor faltante. Para a formação do capital social, o contrato deve descrever detalhadamente como o capital será integralizado. Por exemplo, pode-se especificar que parte do capital será em dinheiro e parte em bens. Após a integralização, os bens passam a ser propriedade da sociedade e não mais dos sócios. É importante transferir oficialmente a titularidade dos bens para a sociedade, seja por meio de tradição, averbação, no registro ou no cartório de registro de veículos automotores.